Apocalipse capítulo 2, versículo de número 8, está escrito assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. E mais uma carta que o Senhor Jesus manda que João escreva agora à igreja de Esmirna. E como sempre, o Senhor Jesus se apresenta aqui como sendo ele que está mandando escrever a carta, só que para cada igreja ele se apresenta com descrições diferentes. Por exemplo, para a igreja de Tiatira ele se apresentou como sendo o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. A igreja de Pérgamo ele se apresentou como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E aqui para a igreja e para as outras igrejas também foi diferente. Todas as igrejas se apresentam de uma forma diferente, de acordo... Pastor, por que aqui ele se apresenta de uma forma diferente? De acordo com o que ele quer falar para aquela igreja. E aqui o Senhor se apresenta para a igreja de Esmirna como sendo o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. E por que é que o Senhor ele se apresenta para a igreja de Esmirna como sendo aquele que foi morto e reviveu? Ele se apresenta para a igreja de Esmirna como sendo aquele que foi morto e reviveu por conta das perseguições que a igreja de Esmirna está sofrendo, por conta da pressão que a igreja de Esmirna está sofrendo, e de que alguns deles serão assassinados por causa do nome do Senhor. E o Senhor está preparando eles para isso. O Senhor fala de uma tentação que virá, será uma tentação que durará pouco tempo, mas que alguns deles terão que morrer, quando ele diz que seja fiel até a morte. Então o Senhor se apresenta por isso, porque uma igreja que sabe que vai ter que morrer pelo nome do Senhor, ela precisa saber, ela precisa ter certeza, convicção de que o Senhor, por quem a igreja está morrendo, ou vai morrer, é aquele que é o primeiro e o último, aquele que sempre existiu e que nunca terá fim, e é aquele que foi morto e reviveu. Então a igreja, ao ouvir que a sua fé está depositada naquele que foi morto e reviveu, a igreja, ao ouvir que está sendo perseguida, os cristãos que estavam sendo presos, torturados e mortos, ao ouvirem que estavam sendo presos, torturados e mortos por aquele que foi morto, mas que reviveu ou reviveu, a igreja logo ela se consola, ela se conforta. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, aquele capítulo inteiro fala da ressurreição do corpo glorificado, da ressurreição dos mortos. Ele diz que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos. Porque se não há ressurreição dos mortos, então também Cristo não ressuscitou. Então logo é vã a nossa fé. Mas se Cristo ressuscitou dos mortos, então nós também ressuscitaremos, porque é certo que os mortos ressuscitam. Então, quando a igreja, ao ouvir essa palavra, ao ouvir essa mensagem, a igreja se animou, recobrou ânimo, a igreja recobrou fé, a igreja se animou, porque os cristãos ali estavam sendo levados para serem mortos, todavia eles mantinham firme a sua fé, porque sabiam que Cristo havia morrido, mas que também havia ressuscitado. E que eles estavam sendo levados para a mão do carrasco, para morrer também, para serem mortos também, porém ressuscitariam, como o Senhor também ressuscitou. Então é uma palavra de ânimo, é uma palavra de fé. E nós, amados, temos que guardar em nosso coração essa mesma esperança, essa mesma convicção, essa mesma certeza. Nós temos que guardar em nosso coração essa mesma palavra. Por quê? Porque um dia todos nós iremos morrer. Antes do arrebatamento, todos nós iremos morrer. Porque
os que estiverem vivos para o arrebatamento, amém, subirão vivos. Porém, muitos de nós iremos morrer. E não sabemos quando acontecerá o arrebatamento. Nós desejamos que seja logo. Nós desejamos que seja nessa geração. Mas a igreja dos apóstolos também esperaram na geração deles. E não aconteceu. Então todos morreram naquela geração. Então nós esperamos também que aconteça nessa geração. Aliás, nós temos sinais de que acontecerá nessa geração. Nós temos sinais de que essa é a geração do arrebatamento da igreja. Mas digamos que mesmo que o arrebatamento não acontecesse nessa geração, todos nós devemos ter que morrer. Porém, se nós tivermos que morrer, devemos ter a certeza e a convicção de que ressuscitaremos, porque estamos morrendo, porém crendo e perseverando na fé naquele que morreu, mas que ressuscitou. Então, logo, a nossa fé deve ser uma fé firme, uma fé viva. E logo, queridos, eu vejo aqui também, entendo e compreendo pelas Escrituras que não precisamos ter medo da morte. Por quê? Porque aqueles que morrem com Cristo partem para o paraíso. Então logo não temos motivo para ter medo da morte, porque a morte então seria apenas uma passagem desta vida terrena de perseguição, de lutas, angústia e tristeza, para uma vida de glória na eternidade, no paraíso do Senhor, e ali ir aguardar a ressurreição, para juntos com a igreja que estiver viva sermos arrebatados enquanto o Senhor nos ares. Então essa palavra. E eu me recordo nesse momento, amados, que há muitos cristãos com medo da morte, muitos cristãos com medo de morrer. E você não precisa ter medo da morte, você não precisa ter medo de morrer. Sim. E o Senhor diz aqui no verso de número 9: eu sei as tuas obras. Mais uma vez o Senhor diz que conhece as obras da igreja. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Então olha o que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo que conhece as nossas obras. O Senhor está dizendo que conhece as nossas vidas. O Senhor está dizendo que nos conhece. O Senhor está dizendo que conhece os nossos passos, nossa caminhada. E Ele diz que conhece também a nossa tribulação, a nossa pobreza. Ele disse: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, porque era uma igreja que sofria perseguição, e era uma igreja de pouco recurso, composta de pessoas simples. E o Senhor disse que conhece tudo isso. Ou seja, quando passamos tribulações, não estamos só. O Senhor conhece e está conosco. Quando passamos privações, necessidades de recursos, sim, não estamos só. O Senhor está conosco e conhece as nossas dificuldades financeiras, os nossos apertos financeiros, conhece a nossa pobreza financeira. Porém o Senhor diz: mas tu és rico. Tu és rico. E rico por quê? Rico porque a riqueza da igreja não se limita ou não se resume a bens terrenos. A riqueza da igreja não é riquezas terrenas. A riqueza de um crente verdadeiro, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não são bens materiais dessa terra, mas nossos bens, nossas riquezas estão no céu. Por isso o Senhor diz: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Conheço a tua pobreza aí na terra, de fato tu é pobre, mas tu és rico, porque eu tenho guardado para ti uma riqueza eterna, uma herança eterna, uma glória eterna. Então é isso que o Senhor está dizendo. E Ele diz: amado, você que talvez na mesma situação aí da igreja de Esmirna, talvez você esteja sendo atribulado, talvez você seja uma pessoa pobre, mas o Senhor nos consola nesse dia dizendo que nós somos ricos, porque as riquezas terrenas, elas são todas passageiras. Então todos os ricos dessa terra um dia vão passar. Sim, Ele diz que as riquezas é como a flor, é como a flor, cai a sua beleza e murcha a flor e eles perecem. Mas nós que temos as
as riquezas eternas. Nós que temos as riquezas que o Senhor tem guardado, essas são eternas. Porém, não usufruímos dela hoje, não usufruímos dela agora, mas nós usufruiremos dela. E não só por um curto espaço de tempo, como são as riquezas terrenas, mas usufruiremos delas por toda a eternidade. Nós só precisamos ter paciência, só precisamos ser perseverantes e saber aguardar e esperar o tempo do Senhor, para que possamos usufruir essas riquezas. Nós não podemos nos desesperar, não podemos baixar a cabeça ou desanimar por causa das lutas que estamos passando, das tribulações que temos passado, ou da pobreza, da falta de recurso. Não. O Senhor diz: tu és rico. Não se importe, meu amigo, se a sua geladeira é um pote. Não se importe se você não tem um sofá em casa, se você não tem uma mesa boa em casa, se você não usa vestes boas, roupas de marca. Não se importe com nada disso. Não fique triste se você não tem um carro para andar, se você não tem uma casa própria para andar. As Escrituras dizem que Deus conhece a tua pobreza. Mas esse Deus que conhece a tua pobreza tem preparado e guardado riquezas eternas para você. E você precisa crer. Você precisa confiar. Você precisa acreditar. Diante. Sim, você precisa. Você precisa crer, você precisa acreditar que essas riquezas estão guardadas para nós, amados. Muitos estão buscando consolo e conforto nas riquezas terrenas e não estão encontrando. Muitas pessoas, quanto mais ricas elas ficam, mais o vazio aumenta e a frustração, porque elas acreditavam e achavam que as riquezas terrenas preencheriam o seu vazio e não preencheu. Elas acreditavam, pensavam e achavam que os bens terrenos, que as conquistas terrenas iam lhe tornar uma pessoa feliz, e não tornaram. Porque a felicidade, a verdadeira felicidade está no homem, está em Deus, aliás, está em Cristo, está em conhecer a palavra do Senhor, está em ser um servo de Deus salvo. Então o Senhor diz aqui que Ele conhece a tua tribulação, conhece a tua pobreza, mas Ele diz: tu és rico, porque Ele tem guardado uma riqueza para ti e te entregará na hora certa, para você usufruir por toda a eternidade. Por enquanto, continue sendo fiel a Ele. E Ele diz que conhece também a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Interessante que quem possuía, quem perseguia a igreja no princípio, eram os próprios judeus, que eram para ter aceitado Jesus como Messias. Mas como está escrito, a todos quanto receberam, né, veio para o que era o seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então interessante que os judeus é quem blasfemavam de Cristo, blasfemavam do Evangelho, blasfemavam da fé da igreja. Mas na verdade Jesus disse: eles não são judeus, eles são sinagoga de Satanás. Só que no nosso contexto, os próprios que nos perseguem, os que nos blasfemam, não são os judeus apenas, mas os que blasfemam contra nós são os próprios que se dizem cristãos. E isso, queridos, eu acho incrível. O Senhor conhece a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Os que se dizem cristãos aqui no Brasil, os que se dizem igreja de Cristo aqui no Brasil, os que se dizem igreja evangélica aqui no Brasil, são os mesmos que blasfemam da palavra genuína e verdadeira quando ela é pregada. São os mesmos que tentam calar a boca da pregação do verdadeiro evangelho. Quem são aqueles que blasfemam da verdadeira mensagem? Da mensagem genuína, autêntica e verdadeira? São os que se dizem judeus, ou seja, os que se dizem cristãos, os que se dizem pastores, os que se dizem líderes evangélicos, os que se dizem servos de Deus, profetas, homens de Deus. Esses é quem tem blasfemado contra a igreja verdadeira de Cristo. E muitos de nós temos sofrido perseguição por conta disso, e temos sido blasfemados por causa disso, e temos sido odiados por causa disso. Mas o Senhor diz para nós: eu conheço a blasfêmia que vocês estão sofrendo. Embora pareça que não, parece que o Senhor está quieto, parece que o Senhor está em silêncio. Algumas vezes eu disse: poxa vida, Senhor, nós fomos expulsos das rádios, não aceitaram a nossa pregação.
não aceitaram a nossa mensagem, que é a tua palavra. Poxa vida, Senhor, e o Senhor está calado, o Senhor está em silêncio. Os que nos perseguiram, os que nos maltrataram, que nos expulsaram da rádio, continuam lá e estão se dando bem. E nós somos expulsos, é como se o Senhor não se importasse, como se nada não valesse nada. Mas o Senhor diz: não, meu filho, não, aquieta-te, acalma-te, sossega o teu coração. Eu conheço a blasfêmia deles, eu conheço a perseguição deles. Eles se dizem ser igreja, se dizem ser judeus, se dizem ser servos meus, profetas, mensageiros, mas não, na verdade eles são sinagogas de Satanás. E o Senhor, por enquanto, não fez nada, porque faz parte do propósito do Senhor, faz parte do plano de Deus. Mas o Senhor conhece a blasfêmia deles, a blasfêmia que temos sofrido. Então, não podemos baixar a cabeça, não podemos desanimar, porque o Senhor diz: eles, na verdade, são sinagoga de Satanás. E é verdade, amados. Esses líderes que estão aí, que não aceitam a pregação da verdade, esses líderes que estão aí, que não aceitam a pregação do verdadeiro evangelho, que só levam o tempo em explorar o povo financeiramente, em obrigar o povo a dar dízimo, em obrigar o povo a pegar envelope, em obrigar o povo a dar ofertas, em obrigar o povo a comprar CD, DVD, livros, revistas, em obrigar o povo a comprar cartelas de bingos, de rifas, em obrigar o povo a participar de bazars. Esses líderes que levam o tempo só a enganar o povo, a induzir o povo a fazer campanhas místicas, idólatras, que levam o homem para longe de Deus, quando as pessoas pensam que estão se aproximando de Deus. Esses líderes que marcadejam a palavra, que negociam os dons, o Senhor diz que conhece a blasfêmia deles. Se o Senhor, por enquanto, não está fazendo nada, não significa que nada acontecerá, porque no dia do juízo, as Escrituras dizem em Malaquias capítulo 4, capítulo 3, que veremos a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, entre os que temem a Deus e os que não temem. No dia do juízo, dia do julgamento, o Senhor separará o seu povo, separará os maus dentre os justos, e o Senhor separará o joio do trigo, e separará os bodes, as ovelhas do bode e o trigo do joio. O Senhor separará. Mas por enquanto o Senhor nos diz, por enquanto Ele nos diz que eles são sinagoga de Satanás, e o Senhor sabe disso. Sim. Então, meu querido, não tenha dúvida que o Senhor conhece e sabe todas as coisas, e Ele não está quieto, Ele não vai deixar ficar assim sempre. Deus é o Deus de justiça, e Ele derramará o seu juízo, a sua justiça. Você persevere, você que é servo e aos da sinagoga de Satanás, quem for sujo, continue sujando ainda. Quem for ímpio, que continue sendo cada vez mais ímpio ainda. Sim, mas quem é santo, continue sendo santo, e quem está limpo, continue sendo limpo, porque o dia do julgamento do Senhor virá. O dia do juízo do Senhor virá, e todas as nações o verão, inclusive a Santa Igreja estará ao lado do Senhor para contemplar o juízo do Senhor, a justiça do Senhor, e se alegrar. E os ímpios estarão diante do trono para serem julgados e condenados. Os sinagogas de Satanás, que pensam que são judeus, que pensam que são povo de Deus, mas na verdade não são, porque blasfemam da palavra de Deus e perseguem a verdadeira igreja de Cristo. Então, que essa palavra ela penetre o teu coração, e ela console e conforte a tua vida, e te traga ânimo para você continuar perseverando e não venha desistir, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, em nome de Jesus.